Minha gente querida, muito bem-vindos, muito boa noite para todo mundo. Uma noite de amor, de paz, de alegria, de renovação. E vamos começar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Benedito Candelária, do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre dever. Os homens fazem os votos usando o verbo em comum. Deus prova pelo serviço o valor de cada um. Porque a gente muitas vezes, com facilidade, promete as coisas, mas só pelo serviço é que a gente demonstra o nosso valor, a nossa firmeza, a nossa certeza de que queremos progredir. Então, mãos à obra. Hoje nós vamos direto para o livro O Céu e o Inferno. É o livro de Allan Kardec que fala sobre a justiça divina na visão espírita. E nesse capítulo dos anjos, Kardec colocou os conceitos da Igreja que foram estabelecidos pelo Concílio de Latrão, e nós estamos no item que fala sobre a refutação sobre esses conceitos. Queria falar só uma coisinha aqui. O Concílio de Latrão, foram vários concílios que aconteceram de 1123 a 1517. Se não me engano, foram 7 concílios que estabeleceram as normas da Igreja. Se tratava da reforma eclesiástica, foram 5 reuniões. Ele terminou em 1517, quer dizer, depois disso, muita coisa aconteceu. Teve outros concílios, então eu acho que esse conceito pode ter sido modificado com o tempo ou não. Pode ter sido revisto por algum papa, mas eu não conheço a Igreja, não estou muito interessada em estudar essa história aí. Então, esse livro, nessa época de Kardec, existia muita perseguição aos espíritas, já era quando estava começando as perseguições aos espíritas, foram incendiados, foram queimados os livros espíritas. Então, tinha toda uma conceituação para derrubar as ideias espíritas. Mas as ideias espíritas prosperaram. Nós estamos aqui estudando o espiritismo depois de mais de 100 anos da codificação do espiritismo. E isso nos parece até às vezes meio fora de propósito. É o que eu tenho sentido aqui nessas leituras. Mas, de qualquer forma, são conceitos que a gente vai revendo e vai conhecendo e estudando e aprendendo. Então, vamos lá. No Concílio de Latrão se disse: os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Tem-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram criados por Deus. Quanto à alma, essa deve aprender. Mas se a alma só... E aí vem a refutação. Se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais,
Que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? Aqui nós temos uma questão vital, que é a de se saber se a alma pode adquirir conhecimento após a morte do corpo. Se uma vez liberta do corpo, ela pode adquirir novos conhecimentos. A alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade para todo sempre. Mas, se ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então pode progredir. Sem progresso posterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto, admitindo-o, se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, sobre a estagnação, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. Progredindo a alma. Qual é o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Ora, com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor. Gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e provas rudes. Sem dúvida que Deus poderia ter determinado assim, mas admitindo-lhe o infinito de perfeição, sem o qual não seria Deus, é forçoso admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. Assim, para nós espíritas, o conhecimento, o progresso intelectual, espiritual, moral, é tudo muito ligado, e é isso que vai acontecer para chegar a espírito puro, para chegarmos ao mais alto grau de evolução. Então, isso nos torna anjos, nos torna espíritos puros, e pelo conceito de eternidade, Deus sempre criou e sempre os espíritos chegaram ao grau máximo de evolução, então sempre houveram anjos. Mas isso é um conceito super abstrato para a gente, difícil da gente entender, né? Então não vamos entrar nesse campo mais difícil para a nossa inteligência. Vamos terminar nossas leituras. A frase é de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Chama-se Avisos da Criação e diz assim: o aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Para a nossa prece, vamos ler uma mensagem de Emmanuel do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier. Ouro e amor. Há expressivos depósitos de ouro nas organizações bancárias de todos os povos, e as nações continuam gemendo sob o guante da guerra. Há toneladas de ouro no corpo ciclópico da Terra, e na crosta planetária há quem chore nos braços constringentes da enfermidade e da fome. Há imensa quantidade de ouro no seio do oceano, e a dor abarca todos os continentes. Há ouro nas casas nobres, e os pequenos castelos da ilusória felicidade humana padecem o assalto de extremas desilusões. Há ouro nos templos de pedra, e os crentes da fé religiosa permanecem famintos de paz e consolação.
Há ouro na indumentária de sacerdotes, de magistrados, de homens poderosos e de mulheres felizes. Entretanto, os museus gelados aguardam essas peças preciosas que se movimentam rumo ao silêncio e à morte. Acima do ouro, porém, reina o amor no coração humano. Amor que sorri para os infortunados e lhes renova o bom ânimo, que trabalha para o bem comum e preserva os tesouros da vida, que se sacrifica e acende imperecível claridade para séculos inteiros, que se gasta em serviços aos semelhantes sem jamais se consumir. Não espere, então, pelo ouro para fazer o bem. Desenterre o talento do amor que jaz oculto em seu peito, e sua existência brilhará para os homens como abençoado sol de alegria e esperança. Jesus não possuía uma caixa forte para exibir virtude, segurança e poder, mas alçando o próprio coração na cruz em nome do amor, converteu-se na eterna mensagem de luz que redimirá o mundo inteiro. E é mais um recadinho para nós que precisamos abrir o nosso coração, que precisamos nos comover com o sofrimento dos nossos irmãos, que precisamos ajudar o mais que possamos, com todas as nossas forças, com todo o nosso desejo, com todas as nossas boas intenções, com todas as nossas boas ações, para nos tornarmos realmente semeadores da paz, semeadores de amor, semeadores do seu reino, Senhor. Te agradecemos porque podemos, sabemos como e podemos ajudar o nosso próximo. Agradecemos por todas as oportunidades que temos e pedimos que nos perdoe, Senhor, pelas vezes que deixamos de ajudar, pelas vezes que deixamos passar, às vezes até sem perceber a necessidade do nosso próximo. Pedimos então, Senhor, que nos ajude, através dos nossos bons espíritos protetores, dos nossos anjos guardiãos, dos nossos mestres, para que possamos ouvi-los, para que possamos entender as nossas intuições, os nossos pensamentos de ajuda, de bem, de compaixão para com o nosso próximo. E agora, Senhor, nesse momento, pedimos que toda essa vibração de amor, que se torna luz, se torna ondas magnéticas fortes, que alcancem todos os nossos irmãos, que cheguem aos corações, às mentes, à emoção de cada um, para que possamos dirimir todos os seus padecimentos, curar suas dores e, através do nosso amor, aconchegá-los. Te rogamos, Senhor,
as suas bênçãos para todos os nossos irmãos, para todos nós, e pedimos paz para toda a nossa terra. Obrigada, Senhor. Que assim seja.